Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inclusive, dedicado à discussão do autismo adulto. Meu nome é Bruno, sou um autista adulto e participante do Grupo de Apoio para Autistas Adultos do NAIA Goiânia. Hoje nós vamos conversar com outro participante do grupo. Fala um pouco pra gente como é que foi o seu percurso em relação ao autismo até chegar aqui no grupo. Foi um processo bem desafiador. Algum tempo atrás eu tive alguns problemas que eu denomino, a grosso modo, de piripaque. Foi a primeira crise sensorial. Foi quando eu não sabia o que era e aconteceu. Como é que foi essa crise sensorial? Eu tive uma sobrecarga muito grande diante de frustrações com familiares e tudo, até que desencadeou uma explosão de fúria, que eu maltratei, magoei alguns familiares meus, coisas que estavam além de uma pessoa neurotípica. E com isso eu fui encaminhado a um psiquiatra, e de lá teve a primeira suspeita. Eu me recusei à primeira suspeita, procurei outro profissional e me negando a situação, esse outro profissional deu a mesma suspeita. Me recusei de novo, fui para um terceiro profissional que deu a mesma suspeita, e assim, contra fatos, não há argumentos, né? O quadro está aí, cabe a mim aceitá-lo ou não, mas ele vai estar aí do mesmo jeito. E como é que você acha que o grupo tem te ajudado a lidar com essa descoberta? O grupo está sendo muito produtivo, porque nesse momento de aceitação, em que a gente até tem dificuldade de se aceitar e de aceitar para a sociedade, nós temos um ambiente que nos favorece o crescimento espiritual, o crescimento pessoal. Então, ainda que eu tenha dúvidas, ainda que eu não queira me apresentar para a minha sociedade, para os meus amigos, o quadro ele vai estar comigo. E aqui no NAIA eu tenho a oportunidade de ser quem eu sou e de enfrentar os meus desafios de uma forma a que eu possa ser quem eu sou, e ao mesmo tempo eu caminho normalmente. Bem interessante isso que você falou sobre ser quem eu sou, porque eu percebo também que quando a gente está num processo em que a gente ainda não recebeu o diagnóstico, ou não sabe exatamente, sente que existe alguma coisa de diferente, mas não sabe ainda dizer o nome daquilo, existe uma pressão muito grande para se ajustar, para ser como os outros, né, para ser um neurotípico, quando, na verdade, o caminho é outro, né? O caminho é você entender que você é um neuroatípico e saber lidar com a sua condição e com os desafios que ela proporciona, e também saber colocar limites nas suas próprias expectativas e nas expectativas alheias. Por exemplo, no caso da sobrecarga sensorial que você mencionou, eu tenho uma sobrecarga sensorial auditiva muito grande, então eu sou muito sensível a ruídos. E a pressão social para você estar em lugares barulhentos é muito grande. E quando você não quer estar em lugares barulhentos, ou quando você impõe limites de tempo, por exemplo, eu vou em uma festa, mas eu vou ficar só 1 hora, né? As pessoas acham estranho, não aceitam, chega um tempo, elas não gostam mais daquilo, da sua presença, porque você é diferente. Então, uma coisa que eu gosto de conversar com as pessoas do grupo é sobre esse processo de autoaceitação
e sobre a importância do diagnóstico para a gente saber lidar com quem nós somos. E eu acho que o seu depoimento vai nesse sentido também. Só que você diz que ainda não se sente preparado para se apresentar, inclusive você pediu para não ser identificado. Você pode falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre isso? O autismo, ele me limita, mas ele não me incapacita. Eu sou extremamente funcional no trabalho, eu sou extremamente produtivo, profissionalmente falando, eu posso dizer que eu tenho uma vida boa, trabalho bastante, tenho algumas dificuldades como qualquer pessoa, mas sou produtivo. Então, ainda existe muitas coisas que eu preciso entender e talvez essa minha apresentação eu não sei como lidar com ela. Eu ainda não estou preparado para colocar ela para fora, mas aqui no NAIA o bacana é isso, que aqui eu não tenho receio e trato e lido como qualquer pessoa. Aqui no NAIA eu posso ser o que eu sou de verdade. Mas lá de fora, ante os desafios, ainda é uma dificuldade entender tudo isso. Não que eu esteja negligenciando, eu estou ciente, mas eu ainda preciso me compreender para vestir essa camisa. Para a sua família também você ainda não... Olha que legal. Para a família, sim. Para a família eu já consegui me abrir. Muitos aceitam, outros não, mas eu já consegui, já falei e já tenho aceitação, e já tenho uma proximidade com eles. Isso foi libertador. Embora eu ainda não tenha me aberto no trabalho, no meu círculo social, na família sim, foi um ganho muito grande. E falta ainda um maior crescimento espiritual, que eu acredito que a ajuda psiquiatra, psicológica e o grupo de apoio do NAIA vai proporcionar para que futuramente eu possa atingir o meu máximo. Isso é uma outra coisa também recorrente nas discussões do grupo e uma coisa que eu também vivencio pessoalmente. Eu estou aqui me expondo, né? Já expus inclusive nas minhas redes sociais o meu diagnóstico, e porque para mim foi importante, porque foi um momento de libertação, né? Das expectativas de ser um neurotípico, né? Mas eu entendo que existe uma dificuldade de você expor em qualquer situação para qualquer pessoa, né? Você ainda tem que ter um cuidado, você ainda tem que, às vezes, ter uma preocupação de não sofrer preconceito, de não ter que ouvir certas manifestações que às vezes são até, como é que eu posso dizer, inocentes, mas que são desagradáveis, né? Como, por exemplo, a pessoa assim falar, mas nossa, você não parece autista. Tá, mas você por acaso está qualificado para dar esse diagnóstico, para subscrever um laudo? Então, assim, quando a gente se coloca nessa posição de colocar de peito aberto o nosso diagnóstico, a nossa condição, a gente está também se expondo a esse tipo de problema, né? De sofrer preconceito, de incompreensão. Mas eu acredito que também é um processo dentro da sociedade. Eu sou otimista nesse sentido. Eu não acho que vai ser assim para sempre. Eu acho que a sociedade está caminhando, está progredindo. Para nós está sendo difícil, para nós que somos adultos, que fomos diagnosticados tardiamente, mas para as crianças que estão sendo diagnosticadas precocemente vai ser mais fácil do que para nós. E para as crianças que ainda vão ser diagnosticadas, porque ainda nem nasceram, vai ser ainda mais fácil, porque a sociedade vai ser ainda mais acolhedora. Nesse ponto eu sou um otimista. Mas até aproveitando o gancho dessa minha fala, eu queria te perguntar, na sua infância,
como é que era? Você sentia alguma diferença em relação às outras crianças? Como é que era como é que foi a sua experiência na infância sem um diagnóstico? É bacana isso, né? A gente sabe que alguma coisa não está certa. A gente sabe que a gente tem algumas características que fogem ao padrão, alguns comportamentos que fogem ao padrão, mas a gente, por ignorância das famílias ou pela própria dificuldade, a gente não quer aceitar isso ou não sabe lidar com isso. Eu, a minha vida inteira, tive muita dificuldade social e tentava justificar 1001 coisas. Foi bem difícil e está sendo bem difícil. Então, sim, a vida toda eu sempre fui atípico. Entendo. Então, e aí agora você tem esse espaço onde você pode se expor livremente, você pode compartilhar as suas experiências com pessoas. E eu sinto assim que, como já mencionei em outras reuniões, que às vezes eu estou ouvindo o pessoal falando dos problemas deles e eu sei que, óbvio, são os problemas diferentes, mas tem um ponto, uma conexão, né? Às vezes um problema profissional parecido, às vezes um problema de relacionamento. Então isso nos fortalece porque a gente percebe que não somos só nós. E se não somos só nós, é mais fácil encontrar uma solução. E eu penso o seguinte, a gente pode até, eu penso que eu posso até não querer assumir o meu quadro, mas é minha obrigação procurar um tratamento. Um tratamento que eu digo, um autoconhecimento. Então, eu posso até não querer que as pessoas saibam, mas uma obrigação de me entender e de correr atrás para tentar um crescimento, isso aí eu tenho. Então, eu acho que procurar um espaço, procurar um grupo, procurar uma ajuda é fundamental. Uma última coisa que eu queria conversar com você, porque existe um último estereótipo que acho que incomoda todos nós, né? Nós somos autistas do tipo 1, que é o considerado tipo leve, né? E quando a gente fala assim, autista do tipo 1, existem duas reações muito comuns. A primeira é a de altas expectativas, de achar que o autista, ele na verdade, isso é um tipo de superpoder, ele vai ser um gênio altamente bem-sucedido, porque o hiperfoco dele vai abrir todas as portas na vida profissional, etc. O outro é que, mesmo que não exista essa expectativa social do ponto de vista do sucesso, existe aquela de que é autismo leve, então não é tão desafiador assim, a pessoa não precisa de ajuda, não precisa de acolhimento, não precisa de um acolhimento mesmo, que às vezes a gente sente falta. O que você tem a acrescentar da sua experiência ou da sua cabeça sobre isso? Acho que independente do que a pessoa pensa, ela tem que buscar se conhecer. Eu mesmo tenho algumas facilidades e tenho outras dificuldades. Alguns superpoderes e ao mesmo tempo algumas dificuldades. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que tem facilidade com algumas coisas, eu tenho dificuldade. Então, independente do que vai ser, se é nível 1, se é nível 2, ou se não é nada, o autoconhecimento, ele deve prevalecer. A busca pelo conhecimento, a busca pela libertação, ela tem que ser feita. Então, não preocupar com isso, com aquilo, mas sim tentar se conhecer acima de tudo e procurar estar bem consigo mesmo. Tudo bem, muito obrigado então.
Essa foi uma conversa do podcast Inclusive. Essa é uma iniciativa do NAIA Goiânia. Nós temos um grupo de apoio a autistas adultos todas as terças-feiras, 18h30, no Parque Areião, aqui em Goiânia. E como vocês podem ver, aqui é um espaço para discutir o autismo com toda a liberdade, com toda a segurança. A sua identidade estará preservada e você será muito bem recebido se aqui quiser se apresentar. Só é necessário a apresentação de um laudo que comprove a sua condição de autista. Muito obrigado.